A paz, igreja, mais uma vez aqui reunidos para a ministração da palavra do Senhor. Quero cumprimentar a todos e dizer que, poxa, estou sentindo muita saudade da igreja e eu sei que esse momento de afastamento e tal, mas vamos continuar orando, vamos continuar perseverando e principalmente vamos continuar adorando, estando presente nas lives, estando presente com o Espírito, né? Unidos no Senhor para a glória de Deus. O texto que eu quero ministrar hoje se encontra em Lucas 17, versículo 20 e 21, que já foi lido aqui nas EBDs, mas quero começar com ele nessa manhã. Você que está vendo aí pelo celular, aguarda um momentinho que a gente vai ler. Você que está vendo pelo computador ou pela televisão, você pode passar a mão na sua Bíblia aí e vamos acompanhar o texto. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Em algumas traduções diz, dentro de vocês. Vamos contextualizar aqui o que estava acontecendo. Primeiro eu quero fazer uma oração. Paizinho, aplica a tua palavra nos nossos corações, Deus. E, Pai, todo impedimento, toda ação do maligno contra, meu Deus, a igreja do Senhor que caia por terra no nome de Jesus. Sabemos que este tempo tem sido difícil para algumas pessoas. Sabemos, Pai, que as pessoas andam ansiosas, algumas até depressivas. Pedimos que o teu bálsamo, doce Espírito Santo, cure o coração dessas pessoas para a glória do Senhor e que a tua palavra ministrada traga paz e esperança no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, qual que era a visão dos judeus quando interrogavam Jesus sobre isso? Os judeus esperavam, como todos nós sabemos, esperavam uma revolução política. Israel estava sob domínio dos romanos. Então, a região da Judéia era dominada pelos romanos. Assim, quando Jesus aparece no cenário, anunciando o reino de Deus, antes dele João Batista já preparava o caminho para ele. Então as pessoas, alguns até inflamaram o coração, achando que agora viria uma grande revolução política e que o exército de Israel se levantaria mais uma vez para expulsar da sua terra os invasores romanos e retomar o trono de Davi e estabelecer ali de novo a monarquia davídica, pela linhagem de Davi, e ali o Senhor seria mais uma vez adorado no templo e seria uma nação consolidada. Essa era a visão que os judeus tinham sobre o que poderia acontecer na vinda do Messias. Só que de repente Jesus agora traz para eles uma informação diferente. Jesus diz, olha, o reino de Deus está dentre vocês, está entre vocês ou está dentro de vocês. E as pessoas não levaram muito a sério, pensavam que Jesus estava usando algum tipo de metáfora. O que ele está falando? Do que se trata? E eu quero falar um pouquinho sobre reino aqui agora. Bom, desde Abraão, o Senhor ele já abriu o seu projeto de um povo, de uma nação. Né? Algumas vezes Israel esboçou o seu desejo de um rei. A partir de Abraão, dos patriarcas, depois nós temos a ida do povo para o Egito, o retorno deles e a promessa de Deus de uma terra para aquele povo. O povo chegou na terra e agora, de repente, eles não queriam mais ser vistos como um povo nômade. Eles queriam a sua terra. E para que as outras nações vissem ali um povo consolidado, um povo de verdade, eles precisavam de um governo. E talvez o fato de Deus ser o rei daquela nação, que para os seus vizinhos não tinha um rei, tinha um território, um povo lá, mas não tinha figura central de um rei. E de tempos em tempos Deus levantava juízes para ali resolver questões ou livrar o povo de um domínio de algum povo que se levantava contra a nação de Israel. Então,
o povo começou a pedir um rei. Falou, não, a gente precisa da figura de um monarca para que as outras nações entendam que a gente é uma nação consolidada, que aqui não é bagunça não. A gente tem um rei, a gente é uma nação, a gente quer ser respeitada como tal. A primeira tentativa que a gente encontra na Bíblia, assim, do povo clamando por um rei, foi lá com Gideão. Quando algumas pessoas, alguns anciãos viraram para ele e falaram assim, rapaz, governe sobre nós, reine sobre nós. Ele falou, não senhor, nem eu nem meus filhos vão reinar sobre vocês não, porque o Senhor reina sobre vocês. E o tempo foi passando e o anseio do povo foi um pouco acalmado, até Samuel. Quando então o povo percebe que as outras nações tinham reis, tinha ali a figura central daquele monarca representando o Estado. Então eles pedem a Samuel, vendo que Samuel já era velho, e vendo que os filhos dele não andavam no caminho que Samuel andava, então eles pedem um rei para eles também. Porque afinal de contas, o rei, ele dá estabilidade a uma nação. A figura do monarca mostra que aquele povo, como eu falei, não é nômade, que é uma nação que tem território definido, que tem uma política consolidada, que tem uma economia e exército prontos, feitos. Então, assim, o fato de não ter um rei incomodava Israel, porque eles olhavam para as outras nações e viam como que os reinos eram bem montados, aquela figura bonita, aquele exército com um brasão que representava a casa da família real e tal. E eles falaram, não, a gente quer um rei também, porque enquanto a gente viver como povo nômade, eles vão achar que o território aqui está livre para qualquer um, que é só expulsar a gente da terra, que a gente é um bando de caipiras e que nós não temos um exército bem montado e tal. Então Israel começou a ter esse sentimento de inferioridade, não reconhecendo o rei que eles tinham, que é Deus. Então, naquele ponto, Israel pecou para com Deus, não só com Samuel, né, mas com Deus também. E Deus permitiu sim que eles tivessem um rei, e a gente sabe como foi a história depois da morte de Salomão, como que foi a história dos reis de Israel, né? Os reis de Judá ainda teve um tempo em que os reis de Judá também serviram a Deus, mas não foi o tempo todo uma boa ideia Israel ter tido um rei. E bom, vamos falar um pouquinho sobre reino, para a gente entender. Quando Jesus disse o reino de Deus está dentro de vocês, o que é o reino? O que é um reino? O reino é um castelinho lá com muros? Não, na verdade, um reino, uma monarquia, ela é um sistema de governo que deu certo durante séculos e ainda dá, na verdade, né? Eu sou entusiasta da monarquia e posso falar um pouquinho que, se a gente parar aí, dos 12 países com melhor índice de desenvolvimento humano no mundo, 8 são monarquias. Então, é um sistema de governo provado, consolidado e que funciona. E ele tem na figura central o seu monarca, que é o rei, e lógico, a gente aí tem vários tipos de monarquia, né? Tem a monarquia absolutista, que foi aquela monarquia onde o rei mandava e desmandava e não era contrariado. Hoje, o que mais impera é uma monarquia constitucional, que tem um parlamento, e onde o povo também tem presença no governo, né? E a monarquia basicamente é um reino onde o rei, ele tem as terras, ele tem o domínio daquele território, ele é praticamente dono do país, né? E ele divide esse território entre os seus nobres. E aí cada título de nobreza rendia uma porção de terra diferente, né? Um duque tinha mais terras do que um marquês, que tinha mais terras do que um barão, e assim vai. E os nobres, eles compunham a corte do rei. Então, o rei, ele tinha seus nobres tanto para conselhos, como para dar ordens, dar conselhos e fazer todo tipo de reunião e decisões onde o reino seria impactado, era decidido pelo rei, mas ouvindo sim os seus nobres também. E todos os negócios de um reino, ele basicamente pertence ao monarca. Se você quisesse abrir uma padaria no reino, você precisava da permissão do seu monarca, ele te dava a permissão e você tinha sua padaria lá. Mas você sempre tinha sim que dividir parte dos seus lucros com a coroa.
Outro ponto interessante também é que com os emissários do rei, né, as caravanas, o cara que carregava lá como que era o nome? O baluarte com o escudo do rei, com o brasão do rei, ele tinha passagem livre pelo reino em todos os pontos do reino, em todas as fronteiras dentro do reino. Se você se apresentasse, a sua carruagem tivesse o selo real, você passava direto. E a monarquia, como sistema de governo, ela, como economia, ela dava certeza para as outras nações de continuidade. Porque hoje você trataria com um rei que, se caso ele viesse faltar amanhã, a linha sucessória já estava definida, então aquela nação não entraria em colapso. E bom, o que é isso dentro de você? A figura de um rei dentro da gente, a figura de um rei eterno no nosso coração, dá às pessoas a certeza de uma mensagem eterna que a gente traz. E também a figura de nós compormos um corpo celeste, uma corte celestial, dá também a autoridade espiritual para que a gente enfrente problemas nessa vida. Então, dentro do reino de Deus, cada um de nós tem um papel. Cada um de nós exerce uma atividade. E, bom, a gente vê aí dentro do reino de Deus vários tipos de serviço que a gente pode fazer, não é verdade? Muitos são chamados para uma área, outros são chamados para outra, mas o reino de Deus, ele possui diversos tipos de trabalho. Só que assim, eu vejo hoje também, eu estava ouvindo uma pregação, achei bem interessante isso, que tem formas diferentes de você exercer trabalho no reino de Deus. Você pode exercer um trabalho no reino de Deus como escravo, por exemplo, onde você tem medo do chicote. E tem muita gente querendo servir a Deus com medo de ir para o inferno. Não entendeu o que é graça, não entendeu o amor de Deus, mas simplesmente quer se chegar a Deus com medo de inferno. Não, eu tenho que entrar no reino de Deus de alguma forma, eu tenho que servir, porque senão eu vou para o inferno. Esse é o escravo. Ele é servo de Deus, mas ele não entendeu quem é ele dentro do reino, que ele não precisa ser escravo dentro do reino. E tem também o mercenário. Qual que era o mercenário? O nome mercenário, na verdade, é um exército de aluguel, onde, vamos supor que você tinha um reino menor e um reino maior se levantava contra você, você não tinha tempo de montar um exército, de esperar, de repente, os mais jovens crescerem e tal. Então, o que você fazia? Você alugava mercenários, você ia nos exércitos que se dispunham a isso, e você alugava o serviço deles. Falava, olha só, eu preciso de um exército de 10 mil homens. E aí aquele exército vinha e lutava com você, interessado apenas no quanto você ia pagar para ele. Ele não tinha lealdade com a coroa, ele não tinha lealdade com os súditos do reino, ele não tinha lealdade com... A única lealdade dele é o que eu vou receber em troca. E tem muita gente que vive o evangelho assim. Eu sigo a Deus porque Deus vai me dar tal coisa. Eu sigo a Deus porque a minha vida da terra precisa melhorar, a minha condição financeira precisa ser melhor, eu quero uma saúde impecável, eu quero ser o bom da boca aqui. Então, como eu sei que Deus é o paizão, como eu sei que Deus tem muita coisa para dar, então eu vou servir a Deus em troca do que Ele pode me oferecer. Sem lembrar que o principal Ele já fez sem a gente pedir, sem a gente sequer merecer, que foi a salvação. Então tem muito mercenário por aí. Tem muita gente que quer viver o reino de Deus pelas coisas que Ele pode nos dar, nos oferecer em troca de um serviço. E a partir do ponto que a pessoa acha que não está sendo bem paga por aquilo, depois que eu passei a servir a Deus, parece que as coisas pioraram, eu quero ser nada. E ela não entende o serviço do reino de Deus. Então, a pessoa que tem o coração naquilo que o reino pode oferecer para ela, e não no coração de aí o próximo forma de servir a Deus, que é de filho de Deus, a pessoa que não entende que ela serve a Deus como filho, ela talvez não seja
leal ao reino a ponto de habitar dentro dele. E como eu falei, né, a última forma de como que a gente pode servir a Deus é como filhos. Como que um filho serve ao pai? Quando o pai pede alguma coisa, ele obedece. Porque ele vê no pai, primeiro, a figura de autoridade que o pai tem. E segundo, o amor pelo pai. Então, às vezes o pai pede as coisas e tal, o filho às vezes pode até que ele tenha aquele filho um pouco mais rebelde, alguma coisa assim, fala que não vai fazer. Mas eu duvido, porque eu sou filho também, todo mundo aí eu duvido que depois o coração não fica apertado daquele filho. Não fica apertado. Porque é pai. E a gente que ama o pai, nós que amamos o pai, a gente entende que servir ao pai por amor é a melhor opção. E aí sim, tem muita gente no reino que serve ao reino como príncipe, que entende que ele tem uma contribuição a dar para o reino, no sentido de que eu posso expandir as fronteiras do reino, eu posso trabalhar para o meu pai. E Jesus também sempre usou o termo pai também, né? Algo também que os judeus não achavam legal, mas Jesus falava que ele trabalhava para o pai. O meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então a figura do príncipe era a figura que os súditos se espelhavam também. Porque se o príncipe desse mau exemplo, ele podia ser tirado da linha sucessória do trono. Se o reino, se o conselho não sentisse firmeza naquele príncipe, se ele fosse um desleixado, se ele não fosse sábio, eles podiam tirar ele da linha de sucessão ao trono. O rei poderia falar assim, olha só, você é o filho mais velho, mas você não vai assumir. Quem vai assumir vai ser o fulaninho, o filho mais novo. E o rei podia deixar isso decretado. Então, nós como príncipes e herdeiros de Deus, nós temos que servir ao reino e dar exemplo para os outros. E isso, meu querido, é um mistério, é difícil, porque a nossa vontade, às vezes, não é de dar exemplo. A nossa vontade, às vezes, é de ser o do contra mesmo, é de fazer aquilo que talvez não agrade o coração de Deus. A gente está vivendo um momento de também muita incerteza política. E, mais uma vez, a gente está se estapeando. Como aconteceu em 2018 nas eleições, agora está acontecendo de novo. Agora, mais uma vez, as pessoas estão sendo obrigadas a se posicionar. Não, você tem que se posicionar. Ou você bate na cara de um, ou você bate na cara de outro, ou você apanha nos dois lados da face. A verdade é essa. Quando, na verdade, a gente não tem que olhar esse mundo com as lentes desse mundo, a gente tem que olhar o mundo com as lentes do reino, porque o reino está dentro de nós. O reino está dentro de nós. E é difícil entender isso, porque, por um lado, a gente acha que as nossas decisões têm que ser pautadas em um sistema político do homem, ou as nossas decisões têm que ser pautadas no sentido moral do homem também, e a gente esquece de olhar para todo esse mundo com lentes do Evangelho. O que Jesus faria no nosso lugar? Qual seria o conselho de Jesus para essa geração? O que Deus ia falar? O que Deus fala através da sua palavra sobre os assuntos? É isso que tem que ser importante para a gente. Porque assim, a gente está nesse mundo, mas, meu querido, a gente não é cidadão daqui. A nossa primeira cidadania, ela é celeste. Então, nós temos que nos preocupar com a nossa pátria celestial e viver esse mundo, sim, sujeito à autoridade, como também as Escrituras falam. Mas o nosso principal compromisso é com o reino. E aí que entra um outro ponto também, que muita gente sempre joga o reino para frente, né? Sempre joga o reino para, o reino de Deus, quando eu estiver no reino, o reino eu tenho que viver essa vida, porque um dia eu estarei no reino. Não, o reino é imediato, o reino é urgente, o reino é agora. Lucas 14, aliás, não, vou deixar para ler Lucas 14 daqui a pouquinho, só comentando sobre o reino, porque o reino de Deus, ele, como Jesus disse, ele está no nosso meio, ele é agora. Jesus não falou assim, gente, o reino de Deus estará com vocês depois que eu morrer e ressuscitar, e depois que eu for aos céus e voltar. Aí a gente vai estabelecer o reino. Não. Jesus estava nessa terra e ele disse que o reino de Deus estava aqui.
Com isso, a gente entende que a gente já tem que viver espelhando o reino de Deus. A gente já tem que viver pensando no reino. O reino é urgente. A gente vê algumas passagens na Bíblia, né, como Jesus falando, o reino de Deus está no meio de vós. Hoje mesmo, Jesus na cruz, com aquele ladrão lá, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o reino não é implantado num determinado ponto do tempo, não. O reino de Deus está aqui hoje. Ele está dentro de você, ele está no nosso meio. E Jesus também, em uma passagem, em João 9, ele fala, né, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus, ele sempre traz uma mensagem muito imediata. Sabe aquele projeto que você tem para fazer? Quando eu tiver um tempo, eu quero me dedicar à palavra de Deus, eu quero terminar essas coisas. Não tem quando. É para o reino? É agora. Mas eu quero estudar um pouco para daqui a 2 anos, quem sabe, aprender um pouco sobre Deus, eu quero investir na minha vida espiritual, eu quero aprender a tocar um instrumento para fazer parte do ministério de louvor, quero fazer tudo, mas daqui a tanto tempo não. É para o reino? É agora. Porque um dia nós voltaremos para a nossa pátria, para junto do Pai, estaremos na nossa pátria celeste. E todos nós precisaremos dar um relatório para Ele. Todos nós precisaremos dar um relatório. Agora, o que a gente vai apresentar para Deus? A gente vai apresentar as nossas mãos. Nelas teremos obras ou teremos desculpas? Agora sim, Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. E como a minha Bíblia tem uma letrinha massa demais, eu vou pegar ela bem pertinho dos olhos. Eu quero ler a parábola da grande ceia, que está em Lucas 14, a partir do versículo 15. Diz assim, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão do reino no reino de Deus. Aí Jesus olhou para aquele camarada e falou assim, de fato, porque Jesus aqui estava dando uma série de conselhos sobre como o servo de Deus tem que se portar quando é convidado para um banquete, quando é convidado para uma ceia, e também quando você oferta uma ceia na sua casa, ao invés de você chamar a autoridade, chamar um monte de gente que tem condição de dar banquetes muito melhores que os seus, chama o mais humilde, convida aquele que não tem nada, porque ele não vai poder te retribuir. E quando ele não pode retribuir, o Pai te retribui. Jesus estava dando essas instruções para as pessoas ali. Então um deles fala assim, Jesus, mas bem-aventurado mesmo é aquele que vai comer do banquete do reino de Deus. Aí Jesus olha, e Jesus não olha apenas com os olhos, Jesus olha para o que está dentro do coração, e ele conta essa parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo está preparado. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro, rapaz, eu comprei um campo e preciso lá ver. Peço então que me perdoe aí, tá? Versículo 19, outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou ter que experimentá-los. Então peço que me considere aí desculpado, mas não vai dar para ir não, tá? Versículo 20, rapaz, eu acabei de me casar. Não tem como ir não, acabei de me casar, então eu estou indo para a lua de mel, vou lá para, em época de pandemia você não vai para lugar nenhum, né? Mas em épocas normais, não, estou indo para Bariloche, estou indo para Santiago no Chile, estou indo para Cancún, estou indo para Bora Bora, para Dubai e tal, então não tem como ir nesse banquete aí não. Então o servo volta ao seu senhor. E diz o versículo 21, e anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse aos seus servos, então você sai e vai pelas ruas e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o Senhor, disse o servo, Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo, sai pelos cantos e valados, força-os a entrar para que a minha casa se encha. E vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso é muito sério, isso é muito forte. Porque há um banquete esperando e Jesus, o Senhor, melhor dizendo, ele chamou a muitos. E muitos darão desculpas a Deus.
Senhor, eu quis ir, nossa, olha, o Senhor sabe como que eu quis ir, como que eu quis participar do reino. Mas acabei que eu me casei, mudei de cidade, chegando lá não tinha uma igreja assim que eu gostasse. Aí eu fiquei de fora. Eu não consegui me adaptar. Mas na igreja lá de vocês tinha um chitão, não gostava muito do chitão, então preferi ficar de fora do reino. E aí, Deus então manda aí e chamar um bando de gente imperfeita. Jesus veio para trazer um bando de gente imperfeita, cego, coxo, surdo, aleijado, feio, um bando de gente indigna para um banquete. E esse bando de gente imperfeita somos você e eu. Porque nenhum de nós era digno de estar na presença do rei. Nenhum de nós era digno de entrar no reino de Deus. Mas nós fomos chamados, convidados a sentar numa cadeira, na presença do rei, e com ele habitar por toda a eternidade. Meu querido, não queira apresentar desculpas diante de Deus. Que as nossas obras diante dele naquele dia sejam maiores que as nossas desculpas. Eu me coloco aqui liderando essa galera que está pedindo isso. Porque é muito fácil dar desculpa. Nem sempre é fácil apresentar as obras. Mas que o reino de Deus é urgente, ele é. Então, enquanto é dia, façamos a obra do reino de Deus. E como viver estando no reino, aqui é o caminho para encerrar. Como que a gente vive no reino, estando fisicamente fora dele? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Nós não somos cidadãos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus. Temos que viver neste mundo como estrangeiro vive turistando em terra distante, peregrinos pelo mundo. A gente está aqui por um tempo, e um dia voltaremos para os braços do Pai e estaremos no reino de Deus. Como que a gente vive aqui? A gente vive como está o versículo 11 aqui, abster de desejos carnais. A gente não pode se conformar com este mundo, como também diz, nos conformar com este mundo, como também diz outro texto. A gente não se encaixa nesse mundo. É como se, por exemplo, a gente pegasse alguém da cultura japonesa e botasse aqui hoje. A cultura dele é totalmente diferente, ele não ia entender algumas coisas, e a gente também não ia entender como que, rapaz, mas é assim que vocês fazem, assim que vocês são? Ou pegar uma pessoa que é de outra nação, que tem outro costume totalmente diferente, tira uma mulher islâmica de um país altamente tradicional no islamismo e bota ela para dentro, lá em Copacabana com a praia lotada, ela não vai entender nada, aquele monte de gente usando pouca roupa, e meu Deus do céu, mas a gente tem que viver neste mundo assim, não nos conformando com ele, não nos amoldando a ele, mas em tudo, com as lentes do reino, preparados, entendendo como que as coisas funcionam no reino de Deus e trazendo isso para a nossa realidade aqui nessa terra, enquanto aqui vivemos. E como que eu sei me portar nessa terra, me abstendo dos desejos carnais, mas o que eu preciso fazer para servir ao reino de Deus estando aqui no estrangeiro, vamos assim dizer? Basicamente, leia a Bíblia, estude os evangelhos, entenda a palavra de Deus, a mensagem do Messias e o Novo Testamento, toda a mensagem da igreja, e conheça o Deus que vocês servem. Álcool em gel? Conheça o Deus que vocês servem. Porque um dia, diante de Deus, diante dele, ele vai, com intimidade, chamar o teu nome. Será que teremos intimidade para pertencer à corte do Altíssimo? Ou será que a gente vai entrar no reino de Deus pelas pontas, mas vamos entrar? O importante é entrar. Não quero ficar fora dele jamais. Não esteja fora do reino em momento algum, mesmo estando nessa vida.
Amém? Senhor Deus, aplica a tua palavra nos nossos corações, Pai. E que dessa mensagem, Deus, o Senhor possa falar, o Senhor possa ministrar e o Senhor possa trazer, meu Deus, entendimento do teu serviço e do teu reino para os nossos corações. Para a glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz.